Assunto super importante que saiu nos últimos dias, saiu ontem, inclusive, a informação de que o Ministério da Cultura vai modificar os cachês, inclusive. Vai modificar uma instrução normativa que desfaz algumas mudanças que foram feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Lei Rouanet. E isso inclui o cachê de alguns artistas. Vai aumentar, por exemplo, alguns cachês que tinham limite máximo de R$ 3.000 por apresentação para até R$ 25.000 o cachê desses artistas. O governo do ex-presidente havia definido uma redução dos cachês e agora tem esse retorno. Eles reduziram em mais de 90%. E agora vai ter esse retorno. Bom, a gente está em contato agora com o secretário executivo do Ministério da Cultura. No entanto, ele, nesse momento, é ministro interino da Cultura, já que a ministra está em viagem na China, inclusive. Então, eu acho que posso lhe chamar de ministro, Márcio Tavares. Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Fabíola, boa tarde, Sakamoto, boa tarde a todo mundo que está acompanhando ao All News. Pode me chamar de secretário executivo, que é mais do que suficiente para o desempenho da tarefa. Mas acho que é um assunto super importante. A gente fez uma remodelação no regramento a respeito do fomento cultural, o que impacta a Lei Rouanet. Ontem a gente publicou nos 100 dias a instrução normativa que organiza toda a forma como o fomento à cultura através do incentivo fiscal e do Fundo Nacional de Cultura vai voltar a funcionar. Nós eliminamos um entulho autoritário do governo anterior, que retirou toda a análise técnica, toda a análise de pareceres, retirou a participação social e a sociedade civil na avaliação dos projetos e deixava tudo na mão dos dirigentes políticos de plantão sobre como os projetos deveriam funcionar. Nós retornamos, então, um sistema baseado na transparência, na forma de gestão com coparticipação com a sociedade civil e a comunidade cultural, e queremos retomar esse instrumento a fim de que ele cumpra a sua finalidade, que é garantir o acesso à cultura do conjunto da população brasileira, prestando bons serviços culturais, garantindo a produção e a fruição cultural. Então, são instrumentos bastante inovadores, que estão em linha com aquilo que tem de mais moderno na legislação brasileira, tanto para o fomento, não só na área de cultura, mas em outras áreas, mas no conjunto do regramento para garantir segurança jurídica, proteção para quem está propondo a realização dos seus trabalhos e uma melhoria na gestão, na administração disso aqui no Ministério. Ô, secretário, a gente sabe o quanto a Lei Rouanet acaba sendo utilizada, né, para ataques, principalmente nas redes sociais, como o senhor falou, vem de um governo que atacou bastante a Lei Rouanet, né, o governo Bolsonaro e os seus apoiadores. E é claro que essa notícia do cachê, que aumenta de 3 o limite para R$ 25.000, todo mundo acaba usando isso e, às vezes, trazendo desinformação. Eu queria perguntar ao senhor bem claramente, gostaria que o senhor fosse muito transparente, qual é a importância de aumentar o cachê dos artistas? Porque essa foi uma das primeiras medidas. Porque isso também faz parte dessa atualização aí da Lei Rouanet. Por que o limite do cachê aumenta de 3.000 para 25.000? Porque o que foi feito na outra gestão foi uma tentativa demagógica de criminalizar os artistas e criminalizar os projetos culturais. É absolutamente irrealista os valores que eram aplicados com relação àquilo que está em linha com o mercado. Aquilo que nós reinstituímos agora não são valores nem equivalentes àquilo que o mercado comumente praticaria, mas são valores adequados para a realização de atividades culturais. Então, são R$ 5.000 para um artista que que vai tocar em alguma orquestra, R$ 25.000 para um maestro. Então, a possibilidade de chegar até esse valor não é uma determinação de que todo o cachê vai ser de R$ 25.000, mas que cada cachê definido vai precisar passar por 4 análises técnicas para que isso seja devidamente autorizada a captação de recursos por esses
por esses projetos. Então, a importância da gente adequar o valor dos cachês, né, a um patamar mais próximo do que é praticado nas atividades culturais é a gente fazer com que esse instrumento sirva para, de fato, fomentar a cultura e garantir a produção cultural. Nós não estamos aqui nem para massacrar os artistas, nem para ferir o erário público. Nós estamos aqui para garantir a produção cultural brasileira e esse instrumento tem que estar em linha com aquilo que é praticado, né, no desenvolvimento desses projetos, que é o que não acontecia no regramento anterior, que era o regramento ideológico, político, feito para massacrar esse instrumento, que é um instrumento tão importante. Existe desde 1991 para fomentar a cultura brasileira e nunca tinha passado por uma gestão tão incompetente, tão maldosa quanto a última, inclusive buscando, através desse tipo de regramento demagógico, afirmar e criminalizar a atividade artística. Então, o que nós estamos fazendo é reequiparar aos valores de mercado, para que a atividade cultural possa voltar a atuar e não inviabilizar os projetos. Nós não queremos, o governo anterior tinha por intuito inviabilizar projetos culturais. Nós queremos fomentar a cultura e por isso estamos garantindo valores adequados, mas com melhoria na participação social e controle. Todo esse regramento que nós estamos fazendo foi feito com acompanhamento da Controladoria Geral da União, foi feita junto do TCU, para que a gente tivesse toda a solidez na hora de informar a forma para a sociedade como vai funcionar o fomento cultural e que esse fomento cultural fosse adaptado, olhando para a realidade da cultura brasileira, como os projetos são desenvolvidos. Márcio, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Prazer te ver por aqui. Na última vez que a gente conversou, né, a gente tinha o Ministério da Cultura estava fazendo um trabalho de tentar desbolsonarizar a própria estrutura, né, tomando cuidado disso. E por que falando isso? Não é uma questão de... você me explicou, não é uma questão de tirar quem votou ou não votou em Bolsonaro, mas o fato é que o Ministério da Cultura tinha sido usado como uma espécie de ariete do governo Bolsonaro para sua guerra cultural ideológica, né? Então, ao invés de fomento à cultura tradicional, à cultura popular, à cultura profissional no Brasil, estava se usando isso para fazer guerra cultural. E como é que esse processo de desbolsonarização da área cultural terminou? Não, um desses atos é justamente a gente readequar essa legislação do fomento. Se vocês lembrarem bem, eles queriam usar recursos do fomento, recursos da Lei Rouanet, para usar a favor de projetos armamentistas no governo anterior. Isso justamente a gente está vendo o que está acontecendo nas escolas, a situação no Brasil de violência gerada por esse tipo de prática, e a Secretaria Especial da Cultura era uma mola propulsora da geração de violência, ódio. Então, o que nós estamos fazendo agora é fazer com que a cultura volte a financiar a cultura de paz, volte a financiar projetos culturais, seja voltada para obras artísticas. Isso é um instrumento importantíssimo. A gente garantir segurança jurídica para quem faz a produção cultural e também para a sociedade é extremamente importante, porque todos esses instrumentos foram muito machucados e descredibilizados anteriormente. A gente está recuperando a relação com os servidores também. Era um ambiente, né, de muito assédio, que as pessoas não tinham relação. As pessoas estavam ocupando cargos públicos para desmontar uma política pública e não para produzir uma política pública. Então, era um mundo às avessas. Então, a gente recuperar também essa relação, a autoestima dos servidores, a capacidade de produção tem sido uma atividade também importantíssima, né? E esse conjunto de políticas que a gente está voltando a desenvolver em todas as áreas para que o Ministério da Cultura seja o instrumento para o qual ele está destinado, que é promover a cultura brasileira no Brasil, garantir o direito à cultura da população brasileira. O senhor falando bastante sobre a importância da Lei Rouanet, desse fortalecimento da cultura brasileira, né, e muitos usando o slogan "a cultura voltou para o país", isso foi muito lembrado nesses últimos dias, nessa celebração dos 100 dias do governo por parte dos integrantes do governo. Eu queria só mais uma questão relacionada à própria Lei Rouanet, Márcio, que alguns dizem, mas a Lei Rouanet, ela
deveria ser utilizada para grupos que têm mais dificuldade de acesso à cultura, não para grandes artistas. Na sua análise, grandes artistas podem usar a Lei Rouanet? Isso é importante? Não é importante? Tem que ter uma mudança nesse sentido? Quem pode utilizar a Lei Rouanet e como que ela funciona na prática? Então, Fabiola, essa pergunta eu acho que é muito importante. O fomento à cultura, ele é feito não para os artistas. O fomento à cultura é feito para garantir um direito constitucional de cada brasileiro e brasileira, que é de acesso aos bens culturais. E é por isso que a gente tem uma agenda, um circuito de fomentos, que agora tem a ver com o Fundo Nacional de Cultura, com a Lei Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, que são desenvolvidas no território, e é um fomento voltado aos artistas emergentes, aquelas ações de pequeno porte, que vão fazer com que esses agentes culturais cresçam e a gente garanta produção, acesso em cada lugar do Brasil. Depois a gente tem uma outra geração de iniciativas, que são as iniciativas financiadas pela Lei Rouanet através do braço do incentivo fiscal. Essas já são iniciativas de médio porte. Qual é o grosso daquilo que é financiado pelo incentivo fiscal? São ações de patrimônio, recuperação de patrimônio histórico, recuperação de teatros, são programações de museus, né, a garantia de que o acervo artístico brasileiro de obras de arte sejam preservadas e exposições sejam realizadas. São essas iniciativas de continuidade, bienais de arte, atividades como festivais. Então, é preciso a gente desmistificar a finalidade e para onde esses recursos, em geral, estão indo. E é direito do povo brasileiro, é direito de cada brasileiro e brasileira ter acesso a equipamentos culturais, a museus que funcionam, a bienais que atuam, que sem esse instrumento não existiriam. E é também possível que esses instrumentos, mas em geral, isso é muito residual, isso é muito mais usado para machucar a lei, que artistas de qualquer porte, de qualquer visibilidade, desde que os projetos estejam adequados com as finalidades da lei, possam fazer uso. Mas isso não descredencia a preocupação nossa do governo, e que esse novo regramento traz, que é de descentralizar o uso desses recursos. Nós modificamos tanto no decreto... Então o senhor acha que todos podem usar? Todos podem usar, é o acesso à cultura, é a cultura liberada, é para todo mundo. É essa a ideia, né, na sua avaliação. Exatamente, e as pessoas têm direito a assistir uma produção feita por um determinado artista, do qual elas gostam, e que às vezes é exclusivamente porque existe um instrumento da Lei Rouanet, que esse ingresso ou ele é gratuito, ou ele é um ingresso a preços populares, que garantem o acesso e a fruição a bens culturais que, se fosse deixado exclusivamente para o mercado, não teriam... Agora, alguns dizem, por exemplo, tem os grandes espetáculos em São Paulo, que são, aqueles shows, os musicais, e aí tem a Lei Rouanet e, no entanto, tem a Lei Rouanet e, no entanto, os ingressos são altíssimos e algumas pessoas criticam. O senhor acha que tinha que rever isso? Não, porque o senhor agora acabou... O senhor acabou de... O Sakamoto precisa sair, é isso? O Sakamoto tá precisando desesperado para sair. Um beijo, Sakamoto. Tchau, tchau. Desculpa. Tchau, tchau. Então, e alguns falam o seguinte, poxa, eu estou pagando por parte do governo, que na verdade é uma isenção de imposto, né? A Lei Rouanet, para quem não sabe, é isso, é a captação de recursos, as empresas acabam patrocinando e depois tem algumas isenções de imposto e esse dinheiro vai para a cultura, nesse sentido. E aí a pessoa fala, então eu estou pagando dos dois lados, vou pagar uma fortuna. O senhor acha que não deveria cobrar ingresso ou deveria ser preço popular para quem utiliza a Lei Rouanet? Essa é, inclusive, uma oportunidade da gente esclarecer determinadas coisas. Todos os projetos financiados pela Lei Rouanet têm um nível de gratuidade de cerca de 20%. Isso está na nossa, inclusive no regramento que foi publicado hoje. Em geral, isso que garante que escolas vão assistir a esses musicais, a que se consiga que um público mais ampliado. Uma outra parte significativa desses ingressos
eles estão limitados a 3% do valor do salário mínimo, ou seja, se eu não me engano, ficam numa faixa abaixo dos 40 reais. E a outra parte não pode ultrapassar um teto que, se eu não me engano, que é de 250 reais para aquilo que ultrapassa esses limites que estão de isenção. Então, comparativamente, qualquer tipo de ação, porque são produções bastante caras, que se fossem feitas sem o apoio do incentivo fiscal, o ingresso custaria R$1.000, mais de R$1.000, pelo volume de gasto que exige, e hoje você tem um volume muito grande de isenções garantidas, e é uma obrigação, todo projeto de incentivo fiscal tem contrapartida social, e é preciso que tenha, nós defendemos que tenha, e fiscalizamos a existência dessas contrapartidas. Então, seja através de ingressos, ainda mais com formações, circulações. Então, é fundamental que, quando há um projeto que tem o selo do incentivo fiscal, esse projeto respeita determinados parâmetros de ingresso. Às vezes as pessoas imaginam que todo o conjunto das apresentações são feitas através do dispositivo do incentivo, outros mecanismos não são, né? As pessoas, né, às vezes acham que, inclusive, coisas que não passaram pela própria atuação da lei, né, são financiadas pela lei, mas quando são financiadas pela lei, tem limitações de preço de ingresso, tem obrigatoriedades de isenção, e tem uma série de faixas que garantem que essas ações sejam acessíveis a um grande contingente da população. E até o senhor estava falando sobre o uso disso ideologicamente, né, na gestão passada. Até o Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro, utilizou a Lei Rouanet, né, nas empresas dele, patrocinando espetáculos de seu interesse, né? Como é que tá esse balanço que vocês fizeram sobre o uso da Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro? Vocês têm dados a respeito disso? Como é que foi utilizada a Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro? O que nós chegamos à conclusão já até agora é que houve uma maior concentração dos recursos. Os recursos nunca foram tão concentrados quanto agora, então todo esse regramento que eles adotaram serviu para aumentar o dirigismo político sobre o uso da lei, e o resultado disso, né, quando eles falavam que a lei deveria atingir artistas menores, artistas emergentes, não, há um discurso, e a prática e o resultado foi aumentar a concentração, centrar o benefício em poucos. Então, o que nós estamos fazendo é desmontar essa estrutura perversa, voltada para beneficiar alguns, que foi feita nos anos anteriores, no governo anterior, a partir de agora. E esperamos que essa nossa base, né, de patrocinadores, de investidores da cultura, que estavam sendo afugentados por um governo que desprezava a cultura, possa voltar a apoiar, e a gente possa voltar a apoiar, inclusive naqueles lugares em que, em geral, a lei não chega e que chegou menos nos últimos 4 anos, né, que são as regiões mais afastadas, como as regiões norte, centro-oeste, nordeste, que precisam de investimento e que nós estamos preocupados em fazer chegar através de iniciativas concretas, garantidas pelos novos instrumentos de fomento, que a lei chegue em cada canto do Brasil, através da disposição desse governo de fomentar a cultura, não de fazer demagogia